E para entender mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com André Lageste, que é especialista em Oriente Médio. Ele é doutor em Ciências Políticas. Eu quero agradecer a presença aqui no Cidade Alerta, porque as informações de um especialista nesse momento são muito importantes e são muito aguardadas pelo telespectador atento. Doutor André, primeiramente, boa noite para o senhor. Obrigado pela presença aqui na Record. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, Passaia. Doutor, vamos lá. Eu falava anteriormente que é mais do que um ataque de um país ao outro. O que nós poderíamos ter agora é o início de uma grande guerra? Ou é exagero da minha parte pensar assim? Olha, a gente acredita que o Irã vai fazer uma escalada para atacar Israel no que eles veem como algo legítimo, no que é supostamente uma resposta a um suposto ataque israelense que matou 7 pessoas das guardas revolucionárias iranianas na Síria. Agora, o Irã sabe que ele perderia em uma guerra total contra Israel. Primeiro que está muito longe, são 1.600 quilômetros, o Irã não tem capacidade militar para atacar Israel e destruir Israel ou causar grandes danos em Israel, mesmo com todo o arsenal que eles têm. Israel tem uma força aérea, uma defesa civil, uma defesa aérea melhor que a iraniana. O Irã é um país muito maior que Israel, então o Irã está muito mais exposto, o Irã estaria muito mais vulnerável a ataques de Israel, a contra-ataques israelenses e dos aliados de Israel, que incluem muitos países árabes que veem no Irã uma ameaça na região. Então, provavelmente, o Irã talvez responda em uma escala que suba o que nós consideramos o que está acontecendo até agora, mas evite um conflito totalmente aberto contra Israel e os aliados de Israel. Doutor, quando o Irã faz uma ameaça a Israel, o senhor não acredita que nós poderíamos ter aquela mesma retaliação contra o Hamas? Olha, diferentemente, o Irã está muito longe de Israel, o Hamas está colado na fronteira israelense, é um perigo iminente para civis israelenses. O Irã é um país, ele está inserido no sistema internacional, ele tem a questão do petróleo, ele tem a questão do gás, ele tem a questão das sanções econômicas, ele tem uma série de embaixadas ao redor do mundo. O mundo vai se unir ao lado de Israel, no momento que Israel está isolado por causa da guerra em Gaza. Ele vai acabar fazendo com que Israel saia desse isolamento. Politicamente, o Irã vai perder o que o Irã vê como uma vitória nesse isolamento de Israel. O ataque iraniano contra Israel vai acabar causando mais solidariedade a Israel nesse momento. Então, dependendo do ataque que o Irã fizer, ele vai prejudicar os seus próprios interesses nacionais. E aí Israel vai responder de acordo com o tipo de ataque e, obviamente, se matar pessoas, se matar civis, etc. e tal. Acabou de receber uma mensagem aqui de Israel dizendo que eles também lançaram mísseis balísticos contra Israel. Agora, Israel tem um sistema de defesa muito avançado para esse tipo de ameaça, tanto para mísseis balísticos, quanto para drones, quanto para foguetes que vêm sido disparados aí pelas proxies iranianas, seja o Hamas, seja o Hezbollah, seja os Houthis, sejam outros atores no Oriente Médio. E agora, com toda a experiência e conhecimento que o senhor tem, o senhor acredita que esse ataque do Irã é apenas uma retaliação àquele ataque que teve, promovido por Israel, ou existe alguma outra coisa por trás? Não, o Irã e Israel, o regime iraniano, né, não o país Irã, né, o país Irã nunca teve problemas com Israel. Até 1979, Irã e Israel tinham excelentes relações diplomáticas. Israel comprava petróleo do Irã, Irã e Israel tinham voos frequentes diários das companhias aéreas e tudo mais. Depois da Revolução Islâmica, aí as coisas começaram a engrossar. O Irã quebra relações diplomáticas com muitos países ocidentais, com Israel e Estados Unidos principalmente. Então, o Irã trabalha para atacar Israel desde 1979. Ele ajuda a criar o Hezbollah no Líbano, ele ajuda a criar a Jihad Islâmica em Gaza em 82, depois passa a financiar o Hamas a partir da fundação do Hamas em 88. Já cometeu diversos atentados terroristas no mundo inteiro, inclusive contra alvos da comunidade judaica. A gente teve agora uma decisão da Suprema Corte Argentina dizendo claramente de que foi o Irã, a mando do Irã, perpetuado pelo Hezbollah, os atentados que aconteceram na Argentina em 1994 contra a AMIA, uma instituição importante judaica, matou mais de 80 pessoas.
Então, ou seja, o Irã ataca a comunidade judaica e Israel desde a década de 80. Então, isso não é novo. O que o Irã está fazendo agora é eles têm atacado Israel, eles têm enviado armas para esses grupos. Agora, o Irã pagou um preço pelo seu envolvimento nesta guerra contra Israel. Eles mandam armas, mandam dinheiro, mandam pessoas, mandam especialistas. No momento que Israel retalha contra alvos militares do Irã, o Irã acha isso uma violação e ataca diretamente Israel do solo iraniano. Isso é a primeira vez que acontece e com certeza a gente vai ter desdobramentos dependendo do quão grave esse ataque vai se perpetuar quando esses drones chegarem em Israel e realmente se Israel conseguir derrubar a maior parte desses drones através do seu sistema antiaéreo, se conseguirem derrubar esses mísseis intercontinentais balísticos que o Irã enviou na atmosfera ou se vai atingir o solo israelense, a gente ainda não sabe. Um inimigo, apesar de ter um exército bem inferior do que Israel, mas é um inimigo bem mais preparado também do que o Hamas, né? Usando mais tecnologia. Os drones, eles assustam agora, apesar de já terem sido interceptados, não, apesar de eles já terem sido reconhecidos, eles assustam mais do que um inimigo que tem pouco armamento. Não, com certeza, o Irã como país, ele é mais forte do que um grupo terrorista, né? Grupos terroristas não têm força aérea, não têm fábricas de mísseis de uma forma a poder construir um arsenal de mísseis que nem o Irã tem. O Irã tem um território gigantesco no Oriente Médio, tem um orçamento muito grande de bilhões de dólares, eles podem investir nisso, eles têm excelentes engenheiros, excelentes pessoas trabalhando, né, no sentido técnico, voltado para isso. O problema é que o Irã causa essa discórdia no Oriente Médio desde que o regime dos ayatolás assumiu o país em 79, né? Então eles bancam grupos terroristas e eles utilizam esses grupos terroristas para atingir seus objetivos políticos e ideológicos, a expansão da ideia da revolução, a briga por hegemonia no Oriente Médio, principalmente contra o Islã sunita, contra a Arábia Saudita, contra os Emirados Árabes. Então, isso também são países que são aliados dos Estados Unidos, são aliados da Europa. Então, o Irã é o que eles chamam do eixo da resistência, a cabeça da serpente do eixo da resistência, que banca grupos terroristas no Iêmen, no Iraque, na Síria, no Líbano, em Gaza, e tenta fazer com que esses grupos ataquem os seus alvos. Agora, dessa vez, é o Irã que está atacando um alvo específico. E isso muda o tabuleiro atual da relação de força e também da retaliação que outros países vão ter. Nós temos agora aqui no Brasil 18 horas e 55 minutos, lá em Israel, meia-noite e 55. Atenção, porque a previsão é de que às 2 da madrugada esses drones cheguem a Israel. Daqui pouco mais de 1 hora nós poderemos ter esse ataque. Então o mundo agora para observar essas imagens. Eu continuo conversando com o doutor André Lageste, ele é especialista em Oriente Médio, doutor no assunto. As informações dele aqui são muito importantes porque é sempre o momento de nós entendermos mais sobre esse conflito, que não vem de agora, ele já é antigo, é uma questão histórica, econômica, bélica. Existem muitos assuntos envolvidos por trás dessa guerra. E o doutor André foi escolhido aqui por nossa produção porque tem essa capacidade de ser direto, de falar simples e fazer com que as pessoas entendam. E tem muitos telespectadores agora agradecendo, inclusive, a entrevista do doutor André, por entenderem melhor o que acontece no Oriente Médio. E, doutor, não é de hoje que qualquer acontecimento no Oriente Médio chama a atenção do mundo inteiro. O mundo sempre esteve de olho no Oriente Médio, né? Pois é, o Oriente Médio, desculpe, caiu aqui o telefone. O Oriente Médio voltando aqui, o Oriente Médio ele é realmente o meio do caminho entre a Inglaterra e a Índia, foi visto como um lugar estratégico desde mais de 150 anos atrás, passou a ser mais estratégico ainda depois da construção do Canal de Suez, que faz com que os navios que estão vindo da Índia, da Ásia, não precisem fazer a volta na África e podem entrar pelo Mar Vermelho e depois aí atravessar o Canal de Suez no Egito e entrar no Mediterrâneo. Também tem a questão cultural em Jerusalém. Jerusalém é o lugar mais importante do mundo para o judaísmo, o mais importante do cristianismo, o terceiro mais importante para o Islã. Também tem a questão aqui de Israel ser um enclave, ser um país, mas assim, uma soberania territorial
ocidental, liberal, democrática dentro de um monte de países que não são democráticos. Então tem toda uma questão aqui de quem vai controlar essa região, de quem quer controlar essa região, e isso vai de 300, 500, 1.500 anos atrás. Então teve brigas dos cruzados, teve briga dos bizantinos, teve toda uma tentativa de conquistar e manter uma presença naquela região, sejam por motivos culturais, sejam por motivos religiosos, depois sejam por motivos estratégicos e posteriormente por motivos econômicos e militares. É muito importante o Oriente Médio para a Rússia, é muito importante o Oriente Médio para a Europa, é muito importante o Oriente Médio para os Estados Unidos, por questões culturais, por questões religiosas e por questões, claro, por causa do petróleo.